Olá, voltamos aqui com a Bhagavad Gita, depois de um tempinho sem fazer o compartilhamento, devido a alguns probleminhas de saúde, né, com meus olhos e com a minha voz, mas o mais importante é que nós, como almas em corpos, nós precisamos entender que tudo aqui nesse planeta material, planeta Terra, ele tem suas limitações e suas imperfeições, né? E quando a gente entende que a gente é uma alma em um corpo, a gente não se apega às coisas materiais que venham acontecer com este corpo, porque nós sabemos que este corpo, ele vai sofrer limpezas, ele vai sofrer, eu tiraria a palavra sofrer e diria que ele vai passar por processos de limpeza e purificações, ou seja, limpezas necessárias para que a nossa mente possa pensar melhor, possa sentir melhor e possa agir melhor nesse corpo. E aí tem a mente, os sentidos e o falso ego, né? A mente, os sentidos e o falso ego fazem essa trilogia, essa composição. E os sentidos, eles são imperfeitos, né? Os sentidos, né? Eles são imperfeitos, os sentidos têm a tendência a nos enganar e enganar aos outros, né? E estamos aqui para cometer erros, e através desses erros nós vamos buscando acertar mais do que errar nesse processo de estudo, de evolução e de uma qualificação melhor da nossa alma neste corpo, né? Então, muitas vezes nós juntamos impurezas no nosso corpo material e nós principalmente juntamos impurezas na nossa mente, no nosso coração, e juntamos impureza nessa nossa parte espiritual, que deixa a desejar, porque nós não fazemos o que é necessário ser feito. E aí chega um momento em que aparece uma palavra chamada purificação. Purificação do corpo, ou seja, o corpo ele precisa se limpar, para que a minha alma, que é essa centelha divina, Satchit Ananda, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança espiritual, ela possa estar executando as suas tarefas neste corpo material de forma melhor, maior e mais feliz, né? Porque a felicidade, ela não vem das coisas materiais, a felicidade está em exercer essa função, né? A minha alma, ela tem conhecimento adquirido durante as vidas e vidas em corpos. A minha alma, ela é sati, porque Deus, ele é sati, infinito, ele é conhecimento infinito. Então, a alma, ela precisa ter esse conhecimento de Deus, esse conhecimento do Supremo, do Senhor Supremo na personalidade suprema na filosofia védica, né? E aí, com essa eternidade, eu tenho esse conhecimento para exercer as minhas atividades e me encher de ananda, me encher de felicidade. Mas para que a minha alma exerça esse processo, ela precisa estar num corpo mais limpo, ela precisa estar numa mente mais clara, menos embaçada, porque a mente é como um espelho, né? A mente, ela está embaçada, então a gente precisa pegar aquele paninho e ir lá, e limpando esse espelho, a gente vai poder olhar através desse espelho, enxergar melhor, compreender melhor e agir melhor com essa possibilidade de viver essa eternidade espiritual em uma alma. A alma é Satchit Ananda, ela é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Nunca esqueçam disso. Isso é primordial para que a gente entenda que eu sou uma alma e eu não sou o corpo, eu não sou as coisas materiais. A minha alma, ela é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança neste corpo que precisa de uma limpeza, que precisa se purificar, né? Eu tenho também agregada a meus anos de
estudos espiritualistas, de buscar filosofias orientais. Eu também possuo uma filosofia japonesa, né, onde o meu mestre, Mokichi Okada, Meishu Sama, ele diz que as doenças, elas são processos de purificação. Então, nós precisamos entender que precisamos adoecer para nos limparmos. E isso pode soar como uma teoria assim, dizer, uau, isso é inimaginável. Mas eu venho praticando essa filosofia há mais de 30 anos e eu venho entendendo cada vez mais que quando a gente purifica, seja com a gripe, com a dor de cabeça, seja até mesmo com a doença mais grave, é porque nós precisamos nos limparmos das nossas impurezas, né? E muitas vezes, quando a gente está diagnosticado com a impureza mais grave, com a doença mais grave, desculpe, é porque nós já acumulamos tanta sujeira que ela se tornou, às vezes, no beco sem saída. Então, para que a gente possa compreender melhor, isso precisa ser estudado também, compreendido na lei do karma, né? Porque Deus, ele é a testemunha, ele está acoplado no nosso coração, né? Aqui eu estou com a blusa de Krishna, o Senhor, doce Senhor, Sweet Lord, como já dizia o Beatle na música do Beatle George Harrison, My Sweet Lord, né? Meu Senhor doce, me deixe compreendê-lo, me deixe melhorar, me deixe pensar melhor, me deixe entender melhor, para que eu possa te servir mais e melhor. Porque se você não servir a Deus, você vai servir a matéria. Então você tem que buscar esse equilíbrio no seu dia a dia e focar sua mente, seu coração para as coisas transcendentais, para que seu corpo, com esta vontade da alma em progressão maior, o corpo ele também precisa acompanhar essa alma que quer mais e melhor a cada dia. Então ele precisa também se purificar. E para purificar, a gente precisa, entre aspas, adoecer de uma doença leve a uma doença grave. Muitas vezes não tem, né? Muitas vezes não tem mais cura, ou às vezes a gente entra nesse processo de limpeza e a gente também obtém a cura. Então, existe essa informação, não muita, existe essa informação, esse estudo, onde você precisa aprender muitas coisas sobre a alma, sobre o corpo, sobre as doenças psicossomáticas, a mente adoecida refletida no corpo. E aí esse corpo adoecido, ele vai purificar, porque ele precisa se limpar nesse processo de purificação. Então, hoje nós vamos terminar o capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência, certo? E nesse capítulo nós vamos falar hoje sobre o verso 33, e 34 e 35 para terminar. Vou fazer minhas saudações, minhas reverências ao Supremo Deus, o místico dos místicos, o maior professor de todos, a suprema personalidade de Deus, que fala aqui na Bhagavad Gita conosco, com as almas, a ciência suprema. Com a Guiana Timiranda Siá, Guiana Jana Salakaya, Chakshu Militayana Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. Eu preciso de uma tocha para acender esse meu conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, o guru, o mestre dos mestres, que é a própria personalidade de Deus Krishna, e Jaya Guru Prabhupada, que trouxe essa consciência de Krishna, fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus Krishna, aqui no Ocidente, para que nós, almas nascidas em corpos ocidentais, em países do Ocidente, especificamente nas Américas, onde estou eu, na América do Sul, Brasil, possamos entender mais e melhor esse processo da Bhagavad Gita, esse processo das escrituras sagradas autorizadas, seguindo o processo de sucessão discipular autorizado, porque é esse que eu estudo e compartilho aqui com vocês. Verso 33. O céu, devido à sua natureza sutil, não se mistura com nada, embora seja onipenetrante. Assim, a alma situada na visão Brahman, da natureza sutil da alma,
não se identifica com o corpo, embora esteja neste mesmo corpo. Então, a alma ela não se identifica com o corpo, embora ela esteja acoplada nesse corpo que precisa de purificação, que precisa de limpeza, que precisa estar limpo para poder essa alma exercer o seu trabalho aqui na Terra. Srila Prabhupada nos diz: o ar entra na água, na lama, no excremento e em tudo o que mais houver, apesar de não se misturar com nada. O ar, ele circula e ele não se contamina. Da mesma forma, a entidade viva, embora situada em muitas variedades de corpos, está a parte deles, devido à sua natureza sutil. Então, a alma ela é sutil, ela não é grosseira, ela não é material, ela está em um corpo material. Em virtude disso, é impossível ver com os olhos materiais o que é a alma. Né? Mas as pessoas que possuem uma mediunidade, ou seja, um atributo dado por Deus a essas almas em corpos, podem ver sim almas, podem ver esses espíritos, né? Existem os médios espíritos, existe a filosofia kardecista, que os médios eles conseguem às vezes olhar e ver os espíritos, as almas, né? Então, em virtude disso, é impossível ver com os olhos materiais como a entidade viva está em contato com este corpo e como sai dele após sua destruição. Então, o corpo termina através da doença, pobreza, né, e do conflito, porque ele vem, passando por essas 3 purificações e ele, né, ele precisa terminar o seu processo aqui. Então, a alma, ela vai sair deste corpo, né? E ciência alguma pode averiguar isso. Que ciência? Ciência materialista, ciência da Terra. Mas os médios espíritas, eles podem ver, sim. E pessoas que são dotadas de alguma mediunidade desse processo que nos permite enxergar o espírito, a alma, espíritos que estão fora dos seus corpos, é possível, sim, em alguns aspectos. Verso 34. Ó filho de Bharata, assim como o sol ilumina sozinho todo este universo, semelhante à entidade viva, estando só dentro do corpo, ilumina-o por inteiro através da consciência. Então, a consciência é o nosso sol que ilumina esse nosso viver. Então, é por isso que nós precisamos buscar aumentar o nosso poder da nossa consciência. Porque com ignorância a gente fica ignorante. E na ignorância nós não evoluímos. Então, a partir do momento que nós vamos buscando esse conhecimento transcendental, nós vamos expandindo essa consciência para que essa consciência seja iluminada pelo sol, e o sol é o próprio Krishna, né? Na filosofia védica diz que quando o sol está nascendo, né? O sol nasce aqui em João Pessoa às 4h45 da manhã, né? Já está aparecendo os primeiros raios, então se diz que o olho de Deus está novamente vindo clarear o lado de cá, ocidental, e vindo trazer essa... Tudo se desenvolve por esses elementos, né? O fogo, água, terra, ar e éter, e o fogo é o sol. Sem o sol as coisas não secam, sem o sol as coisas não se desenvolvem. Então, igualmente a consciência, nós precisamos expandir, iluminar essa consciência, né? Assim como o sol está situado num único lugar, porém ilumina o universo inteiro, uma pequena partícula da alma espiritual, embora situada no coração deste corpo, ilumina o corpo através da consciência. Então, já estudamos que essa pequena partícula de alma espiritual é a nossa própria alma, né? E está situada no coração deste corpo. Então, quem está situado no coração desse corpo? A alma. E eu sou uma pequena alma, mas existe uma outra alma que nós já estudamos aqui, que é a grande alma na pequena alma, que está ali olhando tudo que acontece, testemunhando, permitindo, controlando e desfrutando das nossas atividades. De quem? Dos filhinhos pequeninos, que somos nós, alminhas, teimosinhas nesse corpo, que precisa de uma limpeza, para que essa alma possa exercer as atividades, né? E assim, a consciência é uma prova da presença da alma. Porque quando o corpo falece, para,
essa alma sai de dentro, e essa consciência que está acoplada dentro da alma, ela vai levar para o seu estado de consciência pós-falecimento. Quando nós falecemos, nós iremos para o estado de nossa consciência. Se nós temos um estado de consciência elevado, nós vamos para lugares mais elevados. Se nós temos um estado de consciência limitado, nós vamos sair deste corpo limitado e vamos habitar locais limitados. Então, precisamos expandir nossa consciência para irmos habitar planetas mais elevados, né? Na casa de Deus há muitas moradas, então eu preciso me esforçar enquanto eu estou aqui neste corpo para expandir esta consciência, para que quando eu saia deste corpo, quando minha alma saia deste corpo, minha consciência se expanda e vai nos levar a um estado de consciência mais puro e mais purificado. Assim como o brilho do sol, a luz, é a prova da presença do sol. Quando a alma está presente no corpo, há consciência por todo o corpo. Quando a alma sai, o corpo para, seca e vai para debaixo da terra. A matéria vai para a matéria e a alma vai para o mundo espiritual, para o mundo transcendental. A consciência não é um produto das combinações da matéria. Trata-se de uma característica da entidade viva, então toda alma em um corpo tem uma consciência. Por isso que existe o peso na consciência, que a gente diz, olha fulano fez isso, está com peso na consciência. Por quê? Porque fulano ou fulana, né, fez algo que pesou a sua consciência, porque tudo aquilo que a gente faz que está em desacordo com a vontade do Supremo de Deus, de Cristo, vai pesar em nós. E pesa justamente nessa consciência. A superalma, que é Deus, que se situa em todos os corpos como amigo da nossa alma pequena, individual, é consciente de tudo isso que acontece, de todo esse processo. Da alma pequena, da consciência que está acoplada nessa alma pequena, deste corpo que nós habitamos e precisa de purificar, de se limpar, de adoecer, né? E aí, eis a diferença, a consciência de Deus suprema e a consciência individual da alma menor. Mas tudo precisa ser iluminado. O Sol ilumina o planeta Terra e assim o conhecimento transcendental é como o Sol que vai iluminar a luz da nossa consciência para que a gente brilhe, para que a gente possa estudar, aprender, ensinar, compartilhar sabedoria, fazer exatamente aqui o que eu estou tentando fazer aqui no Easy Espiritualidade, no YouTube, né? Vamos ao verso 35. Aqueles que com os olhos do conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo e podem também compreender o processo que consiste em libertar-se deste cativeiro da natureza material, alcançam a meta suprema. Gente, isso é muito importante, né? Porque a gente acha que a meta material é ser rico e obter um monte de coisa para acumular os tesouros que serão corroídos pela ferrugem e ruídos pela traça, como diz Jesus na Bíblia, né? Não entesourais os tesouros da terra, porque eles são finitos, né? Então, a meta suprema aqui é que a gente veja a diferença entre o corpo, a pequena alma, que somos nós, e a consciência que está acoplada na alma, e a grande alma, que é Deus, que observa, que é a testemunha, que é o supervisor, controlador, que é o permissor, que permite ou não, e o que desfruta de nós. Porque Deus, ele desfruta do prazer de ver nós, seus filhos e filhas, em corpos materiais, designados como homem ou mulher, exercendo as atividades aqui na matéria, né? Então, saber a distinção entre o corpo, o dono do corpo e a superalma é a meta suprema. Se você consegue entender que você é uma alma e que você tem um corpo e que você, dentro deste corpo, existe a alma maior, que é Deus, você vai alcançar este conhecimento e entender a meta de Deus, que é exatamente isso. Deus nos pede que a gente faça essa distinção, a gente entenda que a gente é uma alma em um corpo material e dentro dessa alma existe essa consciência que precisa ser iluminada e dentro de nós existe Deus, existe a testemunha, a grande alma na pequena alma, né? Então, com essa mentalidade, a gente pode se dirigir ao destino supremo, né?
A pessoa fiel que quer ouvir sobre Deus deve primeiramente procurar boa associação, ou seja, buscar pessoas que falam a mesma língua, espiritual, transcendental, trabalhos que falem sobre a filosofia védica nas redes sociais. Existem vários mestres, vários gurus, vários professores dando aula de segunda a segunda. Eu mesma sou uma caçadora de aulas na internet, né? Para que eu possa entender mais e aos poucos iluminar essa alma, iluminar a consciência que está dentro dessa alma. Se alguém aceita um mestre espiritual, pode aprender a distinguir entre matéria e espírito. Então, aprender que existe o corpo, matéria, e o espírito, a alma. E isso se torna o ponto de partida para uma melhor compreensão espiritual. O professor, o mestre guru, através de várias instruções, ensina a seus alunos a livrar-se do conceito de vida material, porque a gente está aqui para justamente a gente se livrar deste condicionamento material, né? Então, a Bhagavad Gita, aqui na Bhagavad Gita, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, instrui a Arjuna para libertá-lo dessas ideias materialistas. Esse é o conceito. Compreendendo que este corpo é matéria e que dentro desse corpo existem 24 elementos e que o corpo é grosseiro, por isso que a gente é grosseiro, a gente tem atitudes grosseiras, o falso ego não quer ouvir, ele quer o tempo todo se defender, né? Porque faz parte desses sentidos grosseiros, né? E assim, a mente, ela é sutil, ela é invisível e ela tem seus efeitos psicológicos que também nos atrapalham bastante. Já os sintomas de vida são as interações dessas características, ou seja, corpo, da alma, dos sentidos, do falso ego, dos elementos, 24 elementos, né? E esta alma e também a super-alma, que é Deus, são dois seres diferentes. Deus é a alma maior e eu sou a alma menor em um corpo. E minha alma tem uma consciência que precisa ser iluminada. Porque se eu não iluminar minha consciência, eu vou ser inconsciente, inconsequente e ligeiramente grosseiro em minhas atitudes, nos meus pensares, sentir e agir. Este mundo material funciona em consequência da união da alma com os 24 elementos. E nessa manifestação material, existe essa combinação da alma com esses elementos materiais só. Assim é o corpo. O que denomina esse movimento, a minha inteligência, a minha busca por conhecimento transcendental está acoplada nesse processo de transcendência, né? De sair desse condicionamento material, de achar que eu sou o corpo e estou aqui apenas para acumular bens materiais, né? E aí eu vou entendendo que eu preciso entender essa posição. Eu sou uma alma e um corpo, e esse corpo precisa se purificar, se limpar, para que eu possa me entender melhor, para que eu possa me desempenhar melhor as minhas funções materiais. Porque uma alma, um corpo sujo, em uma alma com a mente nublada, com o coração pesado, cheio de coisas pesadas, com atitudes grosseiras, com atitudes negativas, como é que eu vou compreender Deus? Como é que eu vou habitar a casa de Deus, onde existem muitas moradas? Eu não vou poder. Até que eu veja e contemple e perceba e busque esse conhecimento com a ajuda de um professor, de um mestre espiritual, né? Que precisa me ajudar nesse processo, né? Eu não sou um professor espiritual, eu sou uma aluna de mestres espirituais e eu aqui resolvi compartilhar sabedoria, Bhagavad Gita com vocês. É assim que eu me sinto. Então, eu espero que vocês entendam que vocês são a alma, pequena alma, na grande alma, que dentro da alma existe a consciência que precisa ser iluminada, como o Sol ilumina o planeta Terra, e que esse corpo precisa ser purificado, a mente precisa ser purificada, os sentidos são imperfeitos, precisam se tornarem perfeitos, e a gente só torna esses sentidos mais perfeitos quando a gente trabalha esses sentidos e purifica esses sentidos para Deus, fazendo ações para Deus, pensando em Deus, falando sobre Deus, compartilhando sabedoria, se associando com as pessoas que falam a mesma língua transcendental. E pouco a pouco a gente vai se desapegando desse mundo material para que a gente possa transcender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Então aqui se encerra o 13º capítulo
da Bhagavad Gita. Próximo compartilhamento será os 3 modos qualitativos da natureza material, que é o capítulo 14 da Bhagavad Gita. E assim, pouco a pouco, vamos chegando ao nosso estudo até o 18º capítulo. Com gratidão, eu encerro mais um dia com muito amor. Peço perdão que passou 5 minutinhos, mas como eu passei alguns dias sem compartilhar, 5 minutos não é nada dentro do seu tempo, porque nós estamos falando de um conhecimento super importante, que é o conhecimento acerca da natureza desfrutador e da consciência absoluta, Deus, dentro da nossa pequena consciência e dentro da nossa pequena alma. Hare Krishna, Namastê, gratidão.